nós vamos hoje falar a respeito do projeto #Este País é Nosso. Esse projeto é um projeto motivador da sociedade em decorrência do período crítico que nós estamos passando. Um período de história efervescente e que motivou a iniciativa desse projeto para orientar a sociedade a se manifestar com resultado. Então, nós vamos utilizar pontos macros aqui de reivindicação, que depois podem se desmembrar em vários outros relacionados à saúde, à educação, a lazer, enfim, há vários outros direitos de segurança, há vários outros direitos assegurados, né, pela nossa Constituição. Então, é uma orientação básica ao povo brasileiro para que ele reivindique, né, as suas necessidades de uma forma forte, de uma forma que obtenha um resultado prático, né, e contundente e rápido. Eu acredito que a partir do momento que nós começarmos a botar esse projeto em prática, nós vamos ter mudanças em vários cenários, não só políticos, mas cenários de vários outros aspectos econômicos, porque, como eu falei no início, é motivador. Então, eu vou iniciar uma ordem de apresentação desse projeto, né? Quero agradecer aqui a presença de todos, né? E o apoio também, que é muito importante. Eu me sinto, como se tivesse um bálsamo, né, me apoiando. Isso é muito importante. A OAB Comunidade de Escola, ela tem como principal interesse promover essa orientação, porque é como eu escutei hoje de uma adolescente e já entrando na vida adulta, na faculdade. Ela disse: nós somos carentes da maneira de como a gente deve solicitar, reivindicar os nossos direitos. Então, a população não sabe como faça isso de uma maneira ajustada, né? Pacífica também, porque a gente está vendo vários resultados, digamos assim, violentos em alguns aspectos de manifestações em blocos pequenos. Então, diante de tudo isso que vem se seguindo ano após ano, nestes últimos anos, é que saiu esse projeto. Então, vamos seguir. Como dito, o nome desse projeto é #Esse País é Nosso. E esse nome, ele veio já derivado de outro, né? Como houve a publicação numa das primeiras reuniões da OAB Comunidade Escola e a repercussão foi muito grande a respeito do primeiro nome do projeto, ele disse: olha, o que a gente quer abordar é que esse país é nosso e nós não estamos tomando de conta dele. E você cuida daquilo que você ama. Então, a gente resolveu mudar o nome do projeto para #Esse País é Nosso. E como eu havia dito, a ideia desse projeto veio por conta dos escândalos, das decisões unilaterais e desfavoráveis ao povo, que resultaram nos desrespeito à democracia, que a democracia é o governo do povo soberano e hoje nós não somos soberanos. As decisões que estão sendo tomadas não estão sendo tomadas pelo que a gente elegeu, não era isso que a gente queria. Então, hoje o que a gente vê é uma crise política atrelada a uma econômica, que isso não é verdadeiro, porque a economia pode muito bem caminhar independente da crise política, mas não é isso que está sendo passado. Está se passando que não se pode seguir uma Constituição, porque se destituir um presidente, o país para. E, na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece. Os conflitos, por conta disso, estão sendo enormes, os choques. E a desordem, nós estamos à beira de uma ameaça à nossa ordem social, que é a nossa paz, né, dentro da sociedade. As pessoas estão sem entender o que está acontecendo, a própria mente delas não está assimilando tanta mudança unilateral. E aí veio a ideia desse projeto de mostrar às pessoas que esse país é nosso e que a gente tem que cuidar dele. Por conta disso, o que é o maior interesse do projeto? É orientar essa sociedade que está inconformada, insatisfeita, desmotivada. E desmotivada eu digo por quê? Nós tivemos uma votação na Câmara a respeito da denúncia, a primeira denúncia do presidente. E aí essa denúncia foi arquivada.
Agora, por Deus, e em tramitação este projeto do hashtag Este País é Nosso, nós estamos tendo uma nova oportunidade de nos manifestarmos a respeito disso. A gente não queria aquele resultado da Câmara, mas foi aquele resultado que veio e que desmotivou a sociedade. Então agora a gente está tendo nova oportunidade de fazer valer os nossos direitos, de levantar a bandeira do Brasil e dizer que nós somos brasileiros e este país é nosso e a gente quer assim. E quando a sociedade for para a rua fazendo isso de uma forma forte, ela vai colher os resultados dela. Mas para isso, ela tem que se unir. E por isso que esse projeto, ele é neutro e apartidário. É um projeto que ele une as pessoas. Ele não tem interesse fazer com que as pessoas adotem o seu partido político, adotem a sua ideologia. Não. A ideia é uma manifestação una, concentrada, em massa e pacífica. Pacífica porque o objetivo é um só. E o resultado dessa mudança, ele vem e vai vir perante os poderes da nação. Por quê? Porque eles vão ouvir o povo na rua em massa e aí eles vão pensar, peraí, não é assim. Nós vamos ter que ter cuidado porque essas pessoas estão sabendo o que elas estão fazendo. Para isso, para a gente conseguir esse resultado, a gente tem que chamar atenção para os macros problemas. Que daí a gente pode conseguir depois, no futuro, trabalhar em cima dos pequenos, ou talvez nem precise, porque eles mesmos farão isso, porque vão ver que a gente está prestando atenção no que está acontecendo. E os 3 principais pontos estudados diante de toda essa crise e de todo o que veio nessas notícias foram os gastos exagerados com o dinheiro público, que a gente vê contratos sendo feitos pelo Senado aí de carros em altíssimo valor, que ao invés de alugar dá para comprar carros. E você vê, firmando esses contratos. Basta de privilégios e regalias, que são muitos privilégios, muitas regalias, dos poderes, principalmente os de cúpula. A gente fica vendo muita coisa vindo. E por que estão cortando do nosso? Nós já temos tão pouco, nós somos população, e eles não podem tirar dos deles, por quê? Então isso é uma coisa a ser pensado e colocar para a população, olha, eu sei que a autoridade precisa de uma estrutura operacional para ela trabalhar, isso é fato. Nós não estamos questionando, estamos questionando para que essa quantidade de privilégio e regalia. Por que se precisa de um contrato milionário para o Senado? Por que se precisa de contratos de plano de saúde eternizados? Por que se precisa de... Enfim, são N mil coisas que poderia se arrolar aqui. E o terceiro ponto, que está sendo muito batido, mas que merece ser, digamos assim, mais uma vez pisado, é a questão da corrupção. Porque agora nós estamos vendo, depois já do desenvolvimento desse projeto, malas de dinheiro, rombos de 530 e tantos milhões, que é o quê? É dinheiro que poderia ter ido para hospitais, é dinheiro que poderia ter ido para escolas, é dinheiro que poderia ter ido para digamos, para segurança. Então, assim, nós estamos perdendo porque não estamos sendo vigilantes. O brasileiro tem que ser vigilante. Nós estamos na época de mudança, porque nós estamos vivendo um período da história, como eu disse, em ebulição. E esse momento que nós estamos passando, certamente, sem dúvida, irá para os livros de história. A ideia inicial é que seja por meio de concentrações pela ordem para o progresso do Brasil, que acontecerão por adesão da sociedade de uma forma geral e apartidária, ou seja, como eu disse antes, é neutro. Eu não tenho que olhar para a esquerda ou para a direita, eu tenho que seguir numa direção reta. Inclusive, isso foi, digamos, uma sugestão que eu recebi de um grande apoiador que comprou a ideia logo de início e eu achei muito pertinente ser colocado. Quando isso vai acontecer? Também em conversas já desenvolvendo, após que veio o projeto, a ideia foi 15 de novembro de 2017, uma data muito pertinente porque é a data da proclamação da República. Então, que as pessoas adotem essa data como forma de reivindicação, que elas vão para a execução de mostrar sua indignação, que elas não fiquem só falando em mesas de restaurante, que elas não fiquem só reclamando, mas que elas se mostrem indignadas na paz. E aí essas concentrações, elas poderão, elas podem se desenvolver em caminhadas, que podem ser trajetos, com ponto de partida e ponto de chegadas, que são maneiras que a gente vai desenvolver o projeto mais adiante,
digamos, com a adesão da sociedade. Ela mesma vai se mostrar aberta e apta a isso com o tempo. Então, a gente vai perceber isso e a necessidade de transformar essas concentrações em trajetos. Não quer dizer que acontecerá somente no dia 15 de novembro. Elas podem se desenvolver em várias e de várias formas diferentes. Contanto que a bandeira vai ser a do Brasil e hashtag este país é nosso. Então, a concentração... Por que eu coloquei isso? Ela poderá ser regida por tambores, pelo hino nacional e outras formas de manifesto. Por que isso? Porque nós precisamos de educação, é verdade. Mas antes de mais nada, para a gente ter um país sem corrupção, nós precisamos amar nossa pátria. Pode observar que é comum nos países desenvolvidos, o amor à pátria é muito grande. Muito grande. Então nós temos que cuidar, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Só cuida daquilo que a gente ama, daquilo que a gente tem empatia. É mais fácil eu discutir com uma pessoa que eu gosto, aceitando as posições dela, do que com alguém que eu nunca vi na minha vida. Então, o meu país tem riquezas e tem coisas boas, mas elas mal são divulgadas, porque a minha cultura é simplesmente eu maldizer o meu país, eu fazer com que ele vire, aquela música, virar piada no exterior, que é isso que o Brasil vira. Eu não posso, enquanto brasileira, admitir um negócio desse. Eu não posso ser uma patriota de Copa, de 4 em 4 anos ser uma patriota de Copa. Esse é o que eu acabei de falar, que a valorização da causa está em quem ama, cuida, porque isso é fato, né? E a gente aprende, uma das premissas que a gente aprende no direito é que contra fatos não tem argumento e quem ama realmente cuida daquilo, porque ela valoriza. E esse projeto é um projeto pelo resgate da ordem para o desenvolvimento do progresso no Brasil. Por quê? Se a gente não resgatar a ordem social que está sendo abalada, que não se sabe quem se reivindica, são movimentos explodindo em tudo quanto é lugar, são movimentos pequenos, pessoas no meio dos movimentos sem saber nem o que elas estão fazendo, às vezes só número ali, né? E aí o que está acontecendo? Um desrespeito generalizado com a cidadania e pode pasmar, principalmente pelos poderes da República. Que, com todo respeito, hoje eu falo que nós não temos 3 poderes. Nós temos um poder, que é o poder executivo, transformando o legislativo e o judiciário em ministérios. Porque hoje, um está legislando totalmente em favor dos interesses do executivo e o outro está julgando em favor dos interesses do executivo. Quando tudo deveria girar em torno da democracia, que é a soberania do povo que elegeu as pessoas que estão ali. Os direitos estão sendo desprezados, por quê? Porque o povo está sem voz, é uma sociedade desmotivada, então o povo está sem voz, por máximo que ele se junte, ele não está se unindo. Está se juntando, mas não está se unindo. E aí a reivindicação é o resultado do povo com voz. E a gente pode até observar, que eu cito como exemplo, 2013, quando teve um movimento muito grande que ameaçou-se a não ter a Copa, No outro dia, eu guardei até esse jornal que eu não trouxe, mas no outro dia o jornal estava cheio de notícias que eu até comentei com a minha mãe, eu digo, mamãe, isso aqui só pode ser uma utopia. Mas por conta do movimento, o pensamento já havia pelo menos sido mudado, né? E muitas coisas foram decididas naquela época de acordo com o que o povo queria. O que é esse projeto? Chegou a hora de mostrar à sociedade que o direito é a vida em movimento. O que quer dizer isso? Tudo eu respiro o direito. E esse foi o motivo da OAB Comunidade Escola pensar, maturar e decidir lançar esse projeto, que é um projeto que vai mexer com todo mundo. Eu acredito que quem quiser participar é bem-vindo para esse projeto, porque aqui ele não discrimina ninguém, recebe todos, desde que não se adote, né, uma forma partidária que promova e que enseje animosidade. Porque aqui a principal premissa é atingir o objetivo pacificamente. E por fim, para terminar aqui, é hora de conscientizar o povo que hashtag este país é nosso, bem jovial, e que o mal só vence quando o bem se cala. No mais, eu quero agradecer a vocês por me escutarem e eu espero que a gente consiga multiplicar e divulgar esse projeto da melhor forma possível. Eu acho sensacional nesse projeto, este país é nosso, a chance que nós temos de unir o Brasil. Hoje está dividido esquerda e direita, é uma briga sem sentido, porque todos querem a mesma coisa, ninguém é favorável a esse roubo que tem no Brasil,
Eu acho que ninguém é louco de achar normal isso aí. Ninguém é favorável aos hospitais na situação que estão. Ninguém é favorável à polícia não dar conta de proteger o cidadão, onde morrem pessoas quase todo dia, toda noite, em todos os lugares, onde você sai de casa já temeroso, você vai entrar no carro, é uma correria para entrar e fechar as portas, sair. Então eu acho que é unânime, eu acho que 99,99% das pessoas querem as mesmas coisas. Então o mais legal desse projeto é acabar com o ódio. É a união de todos numa linha só. Nem para a esquerda, nem para a direita. Vamos em frente. Vamos brigar pelo Brasil, vamos querer que os corruptos sejam presos, vamos valorizar o judiciário, vamos querer que juízes corruptos sejam presos, vamos valorizar o legislativo, vamos fazer tudo para que o Brasil mude. Vamos cobrar das Forças Armadas o trabalho dela, tá certo? Com democracia. Então esse é o pensamento que eu acho que a sua ideia é essa, que todo mundo que está aqui pensa da mesma maneira. Eu acredito. Eu acho que dia 15 de novembro nós podemos lotar uma praça em Fortaleza e que sirva como embrião de uma coisa boa que possa acontecer no Brasil. Sem ódio, sem briga. Eu mesmo já tive muito ódio de pensamentos diferentes. Eu quero acabar com o ódio. A partir de agora eu quero investir no amor entre todas as pessoas pelo Brasil. Eu acredito. Eu acho que meus filhos, meus netos vão ter o direito de ter um Brasil melhor. Esse é o meu pensamento. E eu fico muito feliz de você ter convidado esse grupo com essa ideia, que eu tenho certeza que essa ideia vai ser gigantesca, vai nascer aqui hoje em Fortaleza e vai se estender pelo Brasil todo. Por amor ao Brasil. Obrigado. Sou atuante aí dos movimentos sociais organizados, participo desde, não de 2014, mas muito antes, de instituições Rotary, instituições beneficentes. Enfim, quando a Renata apresentou esse projeto, capitaneada aí pela comissão da OAB Comunidade Escola, o que me veio à cabeça é justamente exigir dos poderes constituintes o direito do cidadão, que é o direito à saúde, à segurança, à infraestrutura, educação, enfim, os subitens que existem, que a Constituição nos respalda e que não é cumprido. Por quê? Porque existe uma crise caótica, nunca vista realmente num país democrático, das instituições nas quais regem o país. As instituições se confundem com as suas alçadas. As instituições estão querendo sobressair no cenário político brasileiro. Então há claramente, abertamente, uma crise não só política, mas das instituições. E a população brasileira precisa ser informada dos seus direitos constitucionais e levar a consciência política, não é fazer política, mas levar a consciência política para o cidadão enquanto direitos e deveres, que a própria Constituição também nos garante, né? É justamente esse trabalho árduo e desafiante de levar para a população menos informada, menos assistida, de que situações hoje ocorridas no Brasil, principalmente no cenário político e econômico também, em função justamente de nós ficarmos na inércia. E lembrar para aquele cidadão que está ali no Congresso Nacional, sendo representante do meu voto, de que ele tem que proporcionar o bem-estar das pessoas. Ele tem que proporcionar o bem-estar do cidadão brasileiro e não o seu próprio bem-estar. E não o seu próprio bem-estar particular e dos seus próximos. E deixar de lado os seus interesses partidários e particulares para que ele se submeta aos interesses do cidadão brasileiro, aos interesses da cidadania brasileira, do interesse seu, meu e de nós todos. E é isso porque eu estou aqui apoiando esse projeto, me colocar à disposição, Renata, parabenizá-la pela iniciativa. Nós somos uma pequena semente que isso
é o grande nosso desafio, nós levarmos para as pessoas se motivarem com esse projeto, para as pessoas realmente se conscientizarem que é um projeto diferente dos que existem por aí nas ruas, certo? Que é um projeto em prol único de, digamos assim, reaver aquele país admirável que o Brasil sempre foi. Nós precisamos transformar novamente o Brasil num país admirável, que o foi em algum tempo atrás. É isso aí. Gostaria de agradecer com certeza, assim, com muita satisfação, né, o projeto Este País é Nosso, porque ele é nosso, sempre foi nosso. E com certeza a nossa garra e a determinação é que vai dizer, né, que vai fazer com que todos nós possamos estar juntos no dia 15 de novembro, porque é uma satisfação enorme de toda a cidade, de todo cidadão, de todo brasileiro, que eu acredito que agora é o momento da gente se unir. Eu acredito que todo mundo já passou por várias situações, né, várias situações totalmente negativas em relação ao Brasil. Mas a hora chegou e parou agora, porque eu acredito que com a união de todo mundo, da sociedade civil, de todos os partidos, de todas as pessoas, lembrando que, mesmo sendo neutro pelo projeto OAB Comunidade Escola, este país sendo nosso, ele não vai levantar bandeiras partidárias, e sim a neutralização e a união de todos os povos, com certeza que é a felicidade que a gente vai ter, né, de todo mundo unido junto para o dia 15 de novembro ser uma grande realização. A gente convida com certeza todas as pessoas que estão aqui neste auditório. Vocês são super convidados aqui para estar conosco. E muito obrigada mais uma vez, Renata, que esse projeto vai ser um projeto de sucesso, porque como o doutor Marcelo falou, que é a grande satisfação de estarmos juntos, a satisfação de lutar pelo que é nosso e dizer que é nosso. Se apropriar, eu acredito que a gente tem que se apropriar do que é nosso. Bem, eu agradeço aqui o convite, né? Meu nome é Pauline, sou advogada e acho assim o projeto salutar para o momento que nós estamos passando hoje, né? No Brasil, realmente, nós necessitamos de uma mobilização, não aquela mobilização manipulada, que foi a que a gente já assistiu em diversos momentos aqui no país, na época do Collor, que as pessoas foram com a cara pintada, influenciadas pela mídia, e depois o Collor caiu, e aquelas pessoas que derrubaram o Collor, todas depois caíram por corrupção. Essas últimas manifestações agora, me parece curioso que as pessoas reivindicavam contra a corrupção, né? E depois que a presidente saiu da presidência, tivemos provas cabais de corrupção fática e as pessoas não bateram mais panela, não foram mais para a rua. Achei assim um pouco curioso, né? Por que essas pessoas que falavam que o problema era corrupção, por que essas pessoas estão silentes, por que elas se calaram? Se a todo instante, se você liga a televisão, estamos vendo o Brasil mostrando aí que a corrupção está a todo vapor com as pessoas que estão lá. Inclusive o Congresso esqueceu a família, Deus, quando foi julgar o Temer, né? Lembraram da família e de Deus só quando foram votar o impeachment contra a Dilma. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Acho que a gente não pode entrar numa questão de sermos manipulados, né? Nem pela mídia. Eu acho que a gente tem que ter um senso crítico sobre tudo, e acho que qualquer projeto que vá conscientizar as pessoas dos seus direitos como cidadão e dos seus deveres também, porque cidadania é direito e dever, e é um dever nosso lutar por aquilo que a gente acredita, saber votar, escolher, e até onde nós também não estamos contribuindo para essa corrupção, até que ponto nós também, enquanto cidadão, também não somos coniventes, ou então também damos aquele jeitinho, né, aquele jeitinho brasileiro. Então, esse é um momento também de se pensar a sociedade como um todo. E eu acho que aqui a gente tem um país onde as pessoas são receptivas, as pessoas são guerreiras, são batalhadoras, e eu acho que a gente tem que fazer valer nossos direitos e tem que fazer valer esse projeto, levar para a sociedade e trazer essas pessoas para lutar junto com a gente por esse país, que é nosso. Antes de mais nada, boa noite para todos. Gostaria de parabenizar a Renata
na pessoa, né, como presidente da comissão da OAB Comunidade Escola, pela iniciativa do projeto. O número de integrantes aqui da reunião é muito sugestivo. No início dos anos de 1908, 1909, quando foi pensada as primeiras caixas de Monte Pio, eram 8 pessoas que criaram a Brasil Prev, né, e alguns anos depois ela se tornou o maior fundo de pensão da América Latina, né? Então, nós somos 8 aqui com o compromisso de transformarmos esse projeto num projeto de âmbito nacional que vá refletir perante a sociedade o sentimento que cada um tem, como muito bem colocou o Cláudio, independentemente de preferência partidária, de preferência política. Eu mesmo sou atualmente, discordo com muitas coisas da atual gestão da OAB, mas não por isso deixarei de participar com muita vontade e com toda a alegria de um projeto que convida a sociedade, aos jovens, né, a terem o que está faltando, a exercitarem o que está faltando, o que a gente está vendo que está faltando, que é o civismo, né? O exercício cívico, ir para a rua, cobrar. Não é aceitável que um país que tem uma arrecadação de primeiro mundo, com uma tributação máxima, preste serviços tão amesquinhados, para não dizer tão deploráveis, não é isso? Esses pontos, independentemente de preferência política partidária, né, são pontos que também podem ser agregados no momento oportuno ao projeto, que eu já vejo, Renata, como um projeto de sucesso, um projeto que vai ser acolhido pela sociedade e que no dia 15 de novembro nós vamos estar, independentemente do local que vai ser escolhido, com um número muito significativo de participantes gritando: este país é nosso, e por ele vamos lutar, e por eles vamos bravamente lutar para que as coisas se restabeleçam como devem ser e não como estão. Trabalho com consultoria legislativa e formação política técnica ali pela UVC, que é a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. E eu estou muito feliz com o conceito desse projeto, porque ele vem a encaixar exatamente com o que a sociedade está clamando, com os estudantes estão clamando. Semana passada eu estive em Tejuçoca desenvolvendo algo parecido com esse, que foi levar as escolas, levamos a escola à Câmara Municipal de Tejuçoca para que os alunos pudessem perguntar aos técnicos e aos vereadores sobre direitos, deveres, e o que a gente nota é uma ausência do poder público, uma ausência de grupos organizados que levem essa educação para as escolas, para que se desenvolva um trabalho de formação interno ali, que vai fazer com que essa pessoa, com que esse aluno, com que essa sociedade possa realmente, como Marcelo disse, cobrar, mas cobrar de forma objetiva, de forma consciente. Então eu trago aqui também um abraço da vereadora Priscila Costa, que gostaria de estar aqui, ela apoia esse tipo de ação, ela adora esse tipo de ação, e eu quero me colocar à disposição, tanto da UVC como na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia, para que a gente possa estar avançando, viu, o Cláudio, o Renata, todos, avançando nesse trabalho, nesse projeto, nos canais de comunicação que a gente tem, e vamos para frente. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar minha amiga, advogada, a doutora Renata Rebouças, pelo excelente projeto, excelente ideia, né? Este país é nosso, é o que sempre deveria ter sido, né? E estamos lutando aqui para que isso ocorra, né? Eu recentemente estava discutindo em vários grupos de WhatsApp sobre por que também não se dá valor ao que nós brasileiros entendemos e pensamos e queremos. A gente sempre costuma dar ibope, dar atenção ao que vem de fora. Sempre é mais bonito que um americano diz, que um suíço diz, né? Ou até mesmo que um argentino diz sobre nós. É sempre levado mais em consideração isso do que o que a gente mesmo pensa e queremos para o nosso país. Mas, recentemente, na revista Veja, a revista Veja dessa semana, tem uma reportagem de um economista, né? Eu creio que ele seja economista. Deixa eu só achar aqui o post que eu tirei um print disso. A revista Veja pergunta assim: o Brasil acaba de viver a pior recessão de sua história. Antes mesmo da crise, o país crescia relativamente pouco. Qual a sua avaliação da economia brasileira? Ele responde: sou otimista com relação ao Brasil
E qual brasileiro não é otimista, né? A demanda mundial por alimentos é absolutamente avassaladora. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. Nosso país é um continente, gente. Já parou para pensar? De clima equatorial, tropical. Aqui se planta e se colhe tudo. Qual país é assim? Me digam, qual país é desse jeito? E ele continua. A demanda mundial por alimentos é absolutamente avassaladora. Água será uma riqueza cada dia mais valorizada. Aí eu faço uma ressalva. Água será? A água já é. E aí ele também, na entrevista, que eu não tirei print em tudo, ele fala exatamente na corrupção e na questão da educação. E aí, se a gente for parar para pensar, num dos melhores países hoje para se investir e que tem a melhor educação é a Coreia do Sul, que faz fronteira com a atual Coreia do Norte, que está nessa crise agora atualmente. Mas há 20 anos atrás, o que era a Coreia do Sul, gente? Há 30 anos atrás, Coreia do Sul estava atrás do Brasil em basicamente tudo, entendeu? E por causa de investimento em educação é que o país conseguiu evoluir. Investimento no seu povo. Educação é exatamente isso, é investimento no seu próprio povo. E os políticos no Brasil não entendem isso. Fazem perfume com produtos nossos. A Chanel faz os melhores perfumes do mundo com o que é nosso, com o que é do Brasil, com o que é da Amazônia. Eles lucram com isso. Por quê? Porque nós não investimos no nosso próprio povo. Então é assim, nós sempre vamos ficar para trás se nós não tivermos o patriotismo, como a doutora Renata está falando, que os americanos têm. Imagine se o Brasil fosse... Tem a violência, né? Falamos aqui. Mas imagine se o Brasil tivesse tantos problemas climáticos como tem os Estados Unidos, como tem o Japão. Gente, não ia sobrar esse país. Por quê? Porque o dinheiro que se arrecada, eles só pensam em si mesmos. Então, imagine se o Brasil tivesse todos esses problemas. Os problemas que o Brasil tem é gerado pelos políticos ou pela sociedade, enfim. Certo? E isso tem que parar. Nós temos que fazer as reformas necessárias, pensar no nosso próprio povo, pensar em nós mesmos, que é isso que é o futuro, né? O futuro é construído agora, no recente, no presente. Então, este país é nosso, é um excelente projeto. Agradeço por estar aqui, parabenizo mais uma vez e vamos para frente, avante. Carla, você tocou sobre a Coreia do Sul. Existe um cearense que trabalha muitos anos na Coreia do Sul. Ele foi convidado pelo SIC, deu uma palestra dentro da FIEC, mostrando a diferença entre a Coreia do Sul e o Brasil. Ele disse o seguinte, lá o investimento é só, basicamente, educação. É o principal investimento. O jornal, você abre o jornal pela manhã, tem dizendo até onde a pessoa deve investir, porque o país vai trabalhar naquela área. Você deve investir na produção de móveis, porque está faltando móveis para tal setor. Então, existe uma orientação de onde o empresário deve trabalhar, deve colocar seu dinheiro. Enquanto que no Brasil, onde ele vai ter lucro certo se ele investir naquela área. Aí ele disse, comparando com o Brasil, é até piada. Ele abre o jornal no Brasil e tem lá, quem foi que namorou com quem na novela tal? Quem é a pessoa que vai matar não sei quem na outra novela? Aí a página inteira falando da novela. E ele disse que ele tem pena. Ele disse, comparando dois jornais, eu dá vontade de rir. Enquanto que um país orienta, onde o empresário, o trabalhador, o que deve estudar para investir, o outro diz qual é o tipo de novela, qual é o tipo de coisa que aconteceu, uma cultura que tem que mudar. Então, como eu sou um apaixonado, como todos vocês, pelo Brasil, eu fico indignado com tudo isso. E eu acredito que nós podemos ser muito mais que a Coreia do Sul. Bem, boa noite a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui nesse ciclo de debate, nessa roda aqui com um grupo seleto e altamente gabaritado com as quais eu estou me dirigindo agora. E esse tema é um tema relevante para o nosso país. O projeto Este País é Nosso, eu acho que só pelo nome do projeto já vai causar um impacto grande na sociedade, porque realmente o Brasil está precisando, nós brasileiros estamos precisando vestir a camisa do nosso país, mostrar o nosso patriotismo e lutar por nossos direitos hoje que estão sendo tão deteriorados, né? Eu acho que começa temos aí uma exposição de um banco, um fato relevante também na minha área e há dias atrás, que aconteceu em Porto Alegre, que mostra um pouco dessa inversão de valores hoje na sociedade tremenda. Acho que a escolha da exposição foi uma escolha infeliz pelo banco aqui,
que não vem aqui eu mencionar o nome, mas creio que todos estão por dentro do assunto, e lendo eu as reportagens, estava uma indignação imensa da sociedade civil em torno disso. Eu presido uma comissão da criança e fiquei realmente muito indignada com o que houve. O Ministério Público Federal está investigando e ele tem a posição dele, e nós concordamos com isso, de que houve um marco, assim, de uma falta de educação tremenda com os brasileiros e com famílias, e principalmente atingindo as nossas crianças. E o Brasil precisa disso, precisa levantar a bandeira de valores morais, valores éticos, para juntos construirmos uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Toda essa desgraça que está tendo aqui hoje é porque até em vários setores, né, foi se permitindo essas coisas não muito, como é que chama, éticas, né, ilegais. Todo mundo sabe. Se você trabalha num órgão público, a maioria sabe e fica calada. Tá certo? Isso foi tomando uma proporção que é inimaginável. Porque, assim, eu sou engenheiro, eu sempre soube que teve esse tipo de coisa. Mas a gente imaginava que era ali uma coisa pontual, era uma relação de amizade. Às vezes você conhecia o diretor de uma empresa, ia lá e pleiteava uma obra e ganhava a obra. Mas pelos números que estão colocados agora para a gente, é uma coisa generalizada. Então, acho que isso por quê? Porque todos nós fomos ficando omissos, né? E até quem quer colocar um pouco de ordem, às vezes até taxado de Caxias, né? O que tem que buscar, aí sim, eu acho que falou-se deveres e direitos aqui, é a gente começar a cobrar do terceiro o dever dele. Porque aqui a nossa relação, a pessoa quer ter direito. Eu, há umas 2 semanas atrás, acho que todo mundo passou por isso, eu me irritei com o cara, até fui assim, fiz uma bobagem, fiquei buzinando, porque eu estou lá muito educadamente esperando a pessoa sair, né, aí para pegar a vaga. Veio um cara, simplesmente passou por mim e tomou a vaga. Nosso amigo aqui tem acesso ao prefeito, acho que todos nós temos. Educação, ir para cima do prefeito, o prefeito possa fazer algum projeto piloto para uma escola, e desse projeto piloto, dando certo, se replicar. Não precisa fazer em 1000 escolas e não dá em nada, só gastar dinheiro. Escolhe uma escola, faz um projeto piloto, copiando Coreia, copiando Finlândia. Eu acredito que nós estamos no melhor momento do Brasil nos últimos 20 anos. Ou seja, nós estamos no fundo do poço. Mas eu nunca me interessei muito por política. De 3 anos para cá, comecei a me engajar, a participar de tudo. Não sou candidato a nada, nem quero, mas eu hoje participo de tudo. E eu conheci muita gente boa. Inacreditável, porque o normal seria a gente só conhecer gente que não prestasse. Eu conheci tanta gente boa que hoje eu tenho orgulho de ser cearense e de ser brasileiro, porque eu conheço muita gente boa. E essas pessoas têm direito de crescer, querer ser candidato, e eu vou ajudar esse povo todo. Então, essa história de dizer que só tem gente que não presta é uma besteira. Tem vereador bom, tem deputado bom, tem senador bom, que você conversa com a pessoa, você fica empolgado. Então, cara, o Brasil é maravilhoso. Ela falou de produção agrícola. O Brasil é o maior produtor, não sei se é o maior do mundo, mas um dos maiores do mundo. E tem muito que produzir ainda. E nós hoje somos ricos. Por quê? Porque a China baixou o preço da tecnologia. E hoje a comida vale mais do que tecnologia. O Brasil pode lucrar em todos os aspectos, em várias áreas. Então, qual é o país que tem todas essas qualidades no mundo? É difícil. Concluir aqui. Então, o debate está muito rico, mas só para concluir. Eu acho que é interessante nós pensarmos no seguinte: cada um de nós aqui tem um compromisso árduo de que é tentar mudar esse pensamento divergente ou convergente, certo? Mas para um só. Tá? Que o Brasil pode dar certo. Que o Brasil pode dar certo. Agora, o que é que eu tenho um pensamento particular, que eu acredito que a presença do governo na coisa pública está exagerada. E eu acredito que, se nós delimitarmos a presença do governo, que é a diferença de governo e Estado, precisamos sair daqui um projeto de Estado de longuíssimo prazo, certo? E deixar de lado os partidarismos e sim trabalhar esse projeto. E aí sim, quanto menos a intervenção do Estado ou do governo no Estado,
pode ter certeza que nós, cada um de nós cidadãos, somos geradores de riqueza. Então, os nossos impostos são pagos por nós. A geração de riqueza somos nós que geramos. Então, se nós somos livres para empreender, livres para escolher qual é o tipo da faculdade que eu quero que seja aplicada para mim e para os meus filhos, eu com certeza estou contribuindo para que meu país mude e seja melhor. Então, eu acho que é esse o principal foco, um dos principais focos, é nós propormos alternativas factíveis e não utópicas para que realmente aconteça isso que nós estamos precisando, que é este país é nosso. Tomar para si, né, como a Ellen falou, a responsabilidade e apropriar-se desse seu direito cívico de eleitor e cidadão brasileiro. É isso, é simples, não vamos inventar roda, certo? Eu acho que nós somos um país mais democrático do mundo. Temos os ajustes finos a fazer, mas com esse exercício da democracia é que nós temos condições de aperfeiçoar hoje a nossa atual Constituição e outros direitos, outras leis que assim virão pela frente, porque o mundo roda. Então, acho que a gente precisa trabalhar desta forma. Não precisamos aqui colocar pontos de vista e eu sou o dono da razão, eu me aproprio da minha razão. Crenças nós temos, mas valores e princípios somos todos iguais nesse momento, né? Eu acho que é importante nós levarmos em conscientização disso aí. A cada 4 anos entra um novo governo, né? E ele puxa ali da cartola o que ele quer fazer, né? E aí destrói às vezes um trabalho que tem sido feito. Isso nós vimos várias vezes, né? O Brizola criou aquelas escolas, no CIEPS, né? Logo depois, botaram abaixo. Renata, o bate-papo aqui foi maravilhoso. Obrigada. Os integrantes todos preparados, com ideias para a esquerda ou para a direita, que não importa mais. Nós queremos todos um apoio ao Brasil. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é o grito de guerra nosso? Este país é nosso! Então vamos concluir, vamos continuar e vamos montar várias reuniões, fazer com que esse movimento cresça e vamos trabalhar, como disse a Ellen, dentro das universidades. Que esse é o caminho correto. Boa noite para vocês. Esquadros, impermeabilização, drywall, recuperação estrutural, revestimentos especiais, forros e blocos de gesso. Esquadros. Spice 500. Glamour e a sofisticação de uma noite inesquecível. Spice 500. Sinta a magia das maiores baladas do mundo no Porto das Dunas. Antiga Santorini. Spice 500.